Uma boa noite. Nós vamos hoje, eu quero falar com vocês. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui para não perder a hora. Quero falar hoje com vocês a respeito da adrenalina e do cortisol. Nas últimas lives, eu falei para vocês sobre a serotonina, a ocitocina, a dopamina e a endorfina. E hoje, para nós finalizarmos toda essa questão de hormônios, vou passar para vocês algumas coisas sobre o cortisol e a adrenalina. Tudo bem? Vamos lá, vamos entrando que eu quero iniciar. Esperando o pessoal ir chegando. Tudo tranquilo? Eu vou já dar continuidade aqui, porque se nós ficarmos, parece que tem pouca coisa, mas finalizando hoje a preparação foi muito conteúdo para pouco tempo. E eu quero manter minha 1 hora para nós conseguirmos fechar tudo isso. E hoje tem uma atividade no final muito legal para nós fazermos, que será um combo de tudo que nós vimos nessas últimas lives relacionado aos hormônios. Então, começando pelo cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que normalmente ele está relacionado com o estresse, a ansiedade e a depressão. Eu coloquei a formulinha aqui também para todos terem ideia, né? Que é uma substância química produzida pelo nosso corpo. Só que produzida por quem? Através da mensagem que a hipófise, que está lá no nosso cérebro, lembra? Ela manda a mensagem para as nossas suprarrenais. Quem são essas suprarrenais? São essas glândulas que estão aqui acima dos rins. Para quem está aqui no Instagram, eu vou mostrar rapidamente para vocês. Aqui, olha. Vocês conseguem ver que aqui nós temos o estômago e aqui nós vamos ter o rim. Essa partezinha amarela é a glândula suprarrenal, para quem não conhece. E aqui todo o sistema digestório, que a gente vai estar falando um pouquinho. O sistema digestório não, todo o nosso intestino, que nós vamos estar falando um pouco dele hoje também, porque ele também faz parte desse processo. Para quem não sabe, aqui no Insta, esse é o nosso sistema excretor, que tem os 2 rins, os uréteres aqui, e aqui a bexiga e a uretra, por onde sai a urina, né? Então, onde ficam as adrenais? Aqui em cima, aquela glândula amarela, ela fica aqui em cima dos 2 rins, e ela é responsável pela produção tanto do cortisol quanto da adrenalina, que nós vamos falar hoje. Então, qual é a importância desse cortisol no nosso sistema endócrino? Ele é importantíssimo, esse hormônio no nosso. O que acontece? Por que ele é conhecido como o hormônio do estresse, da ansiedade e da depressão? Porque quanto mais ansiosos e estressados, mais o nosso organismo produz o cortisol. E quanto mais o nosso organismo produz o cortisol, mais o nosso organismo fica estressado. O nosso organismo aí internamente, os nossos órgãos, todo o nosso sistema acaba entrando em colapso. Então, vira uma bola de neve isso tudo. Então, esse cortisol, ele é produzido e ele produz o hormônio que é glucocorticoide, que é uma das substâncias mais importantes para regular todas as funções do nosso organismo. O que seriam essas funções? Todos os nossos sistemas,
digestório, nosso sistema endócrino, nosso sistema excretor, nosso sistema linfático, toda a parte circulatória, né? O nosso sistema circulatório, ossos, músculos, tudo. É um combo geral. Quando ele está irregular, ele vai o quê? Alterar diretamente e muito rapidamente todo o sistema cardiovascular. E aí o que pode acontecer? Então você está estressado, está ansioso, o seu sistema cardiovascular começa a entrar em colapso. Aí tendo o quê? A alteração da pressão arterial. Metabolização. Então todos os alimentos que nós ingerimos são metabolizados pelo nosso intestino. Lembra que quem é responsável por isso é o intestino. Começa no estômago fazendo a degradação dos alimentos e é absorvido pelo nosso intestino. O que acontece quando tem colapso nesse sistema? Ele começa a a guardar para ele uma quantidade muito grande de açúcar. E isso vai descompensar o nosso sistema da glicose, né? Então, quando ele deveria estar em equilíbrio, ele passa a estar em desequilíbrio. Sistema imunológico, ele entra em colapso também. Por quê? O seu organismo para de produzir os anticorpos de forma adequada. Anti-inflamatório, quando ele está em equilíbrio no nosso corpo, ele sozinho já faz a questão, se o seu organismo precisar, fazendo o papel de um anti-inflamatório no seu corpo. Então, ele já vai resolver essa questão. Você não precisa ficar tomando remédio se você tiver com um organismo equilibrado. E a homeostática, o que seria? A regulação de todo o organismo inteiro está em total equilíbrio. Natural de se ter esse hormônio no nosso corpo. A liberação normal é acordar bem disposto, e quando você acorda bem disposto, você está com o cortisol lá em cima. Ok, por quê? Porque você precisa dele para te dar disposição, para você trabalhar, para você ter seu dia, né? O que acontece? E aí, assim, vai passando, diminuindo a quantidade de cortisol para chegar à noite e você poder ter uma boa noite de sono. Se você, durante o seu dia, você ficar o tempo inteiro estressado, ansioso, o que seu organismo vai fazer? Produzir cortisol, e ele vai interferir o quê? No andamento do seu organismo. Com isso, ele pode ser alterado, tanto se ele tiver em excesso, perda de massa muscular, aumento de peso e diminuição de testosterona, tendo aí uma diminuição do libido. Se ele tiver em pouquíssima quantidade no nosso corpo, ele vai entrar com cansaço, fraqueza, fadiga e acabar na depressão. Por quê? Porque esse é um hormônio que ele precisa estar realmente fazendo com que os seus órgãos sejam ativados, né? E aí o que acontece? Se você já acorda de manhã com baixa de cortisol, o que vai acontecer? Vai chegar à noite, à tarde, você já vai estar super cansado, não sabe nem por quê muitas vezes. Às vezes nem fez tanta atividade, mas já está cansado, está fadigado e não sabe direito o que acontece. Então, o que nós temos? O estresse, ele vai produzir excesso de cortisol. Esse cortisol estando elevado, ele vai produzir em excesso a gliconeogênese, que é uma descarga muito grande de adrenalina energética, que a adrenalina vai também ativar. Acontecendo isso, o nosso organismo começa a ter uma vasoconstrição periférica. O que é isso? Periferia do nosso corpo, né? Mãos, pés, cabeça. Essa é a nossa parte periférica. O que acontece?
você começa a ter unhas quebradiças, a pele da unha muito ressecada e o seu cabelo começa o quê? A cair, você começa o seu cabelo começa a ficar de uma forma não natural, um cabelo que não é bonito, que deveria ser o natural dele. Isso acaba fazendo o quê? Sobrecarregando o nosso sistema nervoso, que é o cérebro. Ativando aqui o nosso sistema nervoso, o que vai acontecer? Lembra que lá nas primeiras lives eu falei para vocês que nós temos o sistema nervoso, que seria o nosso cérebro, e nós temos o nosso sistema nervoso, também o nosso intestino, o intestino delgado, que é responsável pela realização e produção da serotonina em especial. Lembram lá atrás, acho que foi a primeira live que nós fizemos, que eu fiz. O que vai acontecer? O nosso sistema nervoso, ele está sobrecarregado. Ele estando sobrecarregado, ele vai enviar uma informação para o nosso sistema aqui, para o nosso intestino delgado, para ele deixar de absorver todos os nutrientes importantes para que seja produzido o triptofano, para que o triptofano produza a serotonina. Não acontecendo a produção do triptofano, o que vai acontecer? Uma diminuição da serotonina. A serotonina entrando em baixa, a hipófise, que está aqui, lembra o nosso sistema nervoso, lá no meinho, ela diz que ela recebe a informação de volta dizendo que ela não vai produzir melatonina. Quem é a melatonina? Melatonina é responsável pela a gente ter uma boa qualidade de sono. É ela que faz com que nós, à noite, possamos dormir tranquilamente e ter aquele sono revigorante. O que acontece? Não tendo a melatonina, você vai ter insônia e, por consequência, o seu sistema imunológico vai entrar em pane também. Isso acontecendo, olha a loucura. Isso acontecendo, você não tendo uma boa noite de sono, tendo insônia, o seu organismo vai deixar de secretar a leptina. O que é a leptina? É a substância que o seu corpo entende que quando você se alimenta, você está saciado. Não preciso ficar comendo montanhas para ficar satisfeito numa alimentação. E com isso, não tendo a produção da leptina, o que meu organismo entende? Que eu estou com fome o tempo inteiro. Se eu estou com fome o tempo inteiro, eu vou comer mais. E normalmente o que nós comemos? Porque o nosso organismo, ele que eu preciso de mais energia, que eu estou com pouca energia. Por que eu estou com pouca energia? Porque não foi produzida a serotonina, não foi produzida a melatonina e o seu sono está totalmente desregular, por consequência a sua alimentação também. E aí você começa a ingerir muito carboidrato. Esse carboidrato acaba se transformando em açúcar, porque todo carboidrato ingerido, ele é transformado em açúcar. Sendo transformado em açúcar, você vai ter compulsão alimentar, comprometimento na produção do colágeno, porque ele vai interferir aí em função da melatonina. Diminuindo a produção do colágeno, vai interferir na sua condição muscular e óssea, quer dizer, você começa a ter perda tanto de tecido muscular quanto de tecido ósseo, e ainda a baixa produção de todos os hormônios sexuais, quer dizer, a libido lá para baixo. Então, a qualidade de vida fica péssima, né? Então,
Perceberam como desencadeia? Então, se eu me estressei, passei o dia inteiro estressado, Como que eu chego à noite e consigo dormir tranquilamente? Se o meu organismo não está entendendo isso, ele está entendendo que eu ainda estou em processo de atividade física, porque eu estou estressado, essa é a informação que eu estou mandando para o meu sistema nervoso. Estou estressado, eu estou ansioso. O meu organismo fica o tempo inteiro trabalhando nessa situação. À noite, o que ele vai entender? Que ele está nessa situação ainda. E não é nessa situação que a gente tem que estar à noite. À noite nós temos que estar o quê? Com baixa quantidade de cortisol. Para que o nosso organismo entenda que é momento de descansar e não de estar em ativo. Porque quando nós temos esse hormônio cortisol, ele está aqui para nos dar energia para o nosso trabalho, para que nós possamos trabalhar de forma adequada durante todo o nosso dia. Agora, se você está todo o seu período do dia, o tempo inteiro estressado, olha a loucura que fica. Como fazer para melhorar? Boa alimentação, atividade física, de preferência atividade física que faça com que o seu organismo baixe um pouco, né, esse estresse, meditação e respiração, que nós fizemos também já nas lives anteriores. Eu estou produzindo vários vídeos que eu vou postar essa semana ainda no YouTube, vários tipos de meditação diferente. Eu coloquei só um lá, que é o de limpeza e harmonização do corpo físico, que foi o que nós fizemos na última live. Eu já preparei várias, eu vou estar subindo para o YouTube essa semana, porque no momento de dormir, quem está fazendo aquela respiração Ra já está tendo aí, com certeza, uma ajuda para baixar a produção desse cortisol e o seu organismo entender que você tem que entrar em equilíbrio. Entrar em equilíbrio todo o seu organismo para que você possa ter uma boa noite de sono revigorante. Porque se você tem uma boa noite de sono revigorante, todo esse processo que eu falei, ele volta, né, no sentido contrário, e aí você consegue ter o seu organismo funcionando de forma mais leve, uma forma mais correta, vamos dizer assim. E algo que faz a produção desses em excesso é raiva, ódio, quando você entra numa intriga com alguém e você sai do seu eixo, você produz excesso de cortisol, né? Então, se durante o dia, o seu dia foi nesse formato, como que vai ser a noite? Estressante. Então, o saber dosar o quanto eu vou ter de atividade. Então, durante o dia, o que é essencial? Parar de vez em quando, fechar os olhos e fazer uma respiração. Não precisa ser Ra, mas se for ótimo, se demora 5 minutos para fazer uma respiração daquela. Centrou, começa de novo, né? E isso é importante para manter o seu organismo de uma forma totalmente equilibrada. Então, nós falamos dos hormônios anteriores, serotonina, ocitocina, dopamina e endorfina, que eram os hormônios que davam a sensação de alegria, de felicidade. Ter aqueles 4 em perfeita harmonia no seu corpo, se você tiver excesso de cortisol e excesso de adrenalina no seu sistema. Por quê? Porque você vai deixar tudo desordenado, não resolve uma coisa, não adianta a gente fechar uma linha e deixar a outra descoberta e a outra de qualquer jeito. Então, o que é mais importante? Esse processo que nós estamos vendo agora no final. Então, nós estamos fazendo o processo inverso. Nós vimos tudo que era bom.
Agora, e esses hormônios, eles são essenciais para o nosso organismo, como vocês viram. Se eu não tiver cortisol, eu não tenho uma boa qualidade, porque se eu já acordar de manhã com o meu cortisol lá embaixo, eu não vou ter ânimo para eu trabalhar o meu dia, para eu ter o meu dia de trabalho normal. Então, eu preciso dele, mas eu preciso dele em equilíbrio, né? Nem abaixo e nem acima, sempre em equilíbrio. E a mesma coisa a adrenalina. A adrenalina, ela é fundamental na nossa vida. Por quê? Porque é ela que vai nos tirar de todas as situações que nós temos de perigo. Então, ela ativa o nosso sistema quando nós percebemos algum tipo de perigo que nós vamos aí passar, por qual seja o motivo. Essa adrenalina, ela é a proteção da nossa vida. Então, o nosso sistema nervoso, ele está antenado o tempo inteiro. Se ele está antenado o tempo inteiro e ele percebe algo de errado, o que ele vai fazer? Ativar a adrenalina. Ativou a adrenalina, ele desencadeia uma série de situações no nosso corpo, no nosso sistema, para que ele fique atento. Se eu precisar correr, eu tenho energia para correr. Aí eu tenho energia para correr, então ele vai ativar o meu sistema respiratório, muscular, ósseo, o meu pulmão. Ele vai ativar o meu sistema circulatório para que o meu coração esteja preparado para trabalhar mais rapidamente, se for necessário. Se eu tiver à noite com pouca luz, ele ativa inclusive a retina para que ela possa enxergar melhor. Deixa de trabalhar no sistema digestório para que toda a energia seja colocada onde é necessário. Olha que inteligência o nosso corpo. E ele vai aumentar também a produção de suor. Por quê? Porque se eu estou nessa corrida já o sistema inteiro acionado, eu preciso que o meu corpo mantenha uma temperatura adequada. Ele mantendo a temperatura adequada, ele vai se manter em equilíbrio, apesar da adrenalina estar ali. Mas a adrenalina, ela precisa ser usada nesses momentos. E a adrenalina também, junto com o cortisol, ela é produzida também nas glândulas suprarrenais, que foi o que eu mostrei aqui no início. Que é a glândula acima dos nossos rins. Imaginem se você está com baixa adrenalina no seu organismo, se seu organismo por algum motivo ou está com alguma disfunção no seu sistema adrenal. A adrenalina não vai ser produzida, quer dizer, você pode estar correndo perigo, porque o seu organismo não vai estar percebendo isso. Porém, se você passar o seu dia inteiro nesse processo de estresse, ansiedade, medo, pânico, de tudo que está acontecendo aí no planeta, de tudo que está acontecendo na rua, se você tiver nessa energia, o seu organismo vai o quê? Produzir adrenalina, porque ele está sentindo que você está com medo. Está com medo do quê? Está com pânico do quê? Está ansioso por quê? Então ele entende e ele começa a fazer toda essa produção. É necessário fazer tudo isso? Não é necessário. Porque aí você vai ativar, inclusive, quando você ativa a adrenalina, você ativa o cortisol também. Então, você vai ter os dois hormônios trabalhando muito acelerado. E isso é prejudicial ao nosso corpo. Onde que é normal a produção da adrenalina? Como eu falei, medo de algo que possa acontecer conosco, precisar fugir de alguma coisa, estar antenado por algum acidente que tenha acontecido, então, ou possa estar acontecendo, e muitas vezes a gente consegue fugir de acidentes nesse ímpeto que o nosso sistema nervoso tem. Então, ele faz tudo muito rápido.
Não é isso? A gente fala assim, nossa, foi instintivo. Exatamente, foi instintivo, passou tudo aquilo pelo seu corpo. Aí você fala, nossa, você até dá uma respirada funda, né? Fiz tudo isso, não sei nem como eu fiz. Exatamente dessa forma que acontece. Prática de esportes radicais. Então, praticar esportes radicais, né? A adrenalina, vai pular de paraquedas, big jump, fazer escaladas, todos esses esportes que ativam, vai ser produzido, mas é momentâneo. E ok, tudo certo. Muitas vezes antes de momentos importantes na nossa vida. Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, vai fazer um vestibular, vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, alguma situação importante na sua vida que você não sente aquele friozinho assim na barriga, é o nosso organismo, a nossa adrenalina entrando em ação. Mas são momentos pontuais, você não vai ficar o tempo inteiro tendo a produção de adrenalina. E quando há muita diminuição do açúcar no nosso sangue, a adrenalina entra para baixar um pouco a glicose. Tanto que aí tem uma contraposição. A adrenalina, ela vai estimular a produção de açúcar, se tiver em baixa, e o cortisol, se tiver em alta, ele dá uma diminuída. Então, eles entram aí num certo equilíbrio entre os dois, né? A adrenalina em excesso no organismo mexe diretamente com o nosso sistema cardiovascular. Então, muitas vezes, as pessoas começam a ter problemas de pressão alta, né? Arritmias cardíacas, porque você está deixando o seu sistema cardiovascular ali o tempo inteiro agitado, né? Cardiovascular seria todo o nosso sistema circulatório, né? Junto com o coração, tá tudo em grande atividade por muito tempo. E isso faz com que possa desencadear doenças autoimunes, doenças endócrinas, doenças neurológicas e psicológicas. Então, todo esse estresse e ansiedade que passamos num dia, se você ficar uma semana, um mês e não cuidar de tudo isso, deixar isso o mais equilibrado possível, vai entrar, isso leva à depressão, né? Porque você deixou o seu organismo numa paura aí, num desequilíbrio tão grande que tudo que era para o seu organismo estar produzindo os hormônios da felicidade, da alegria, do amor, ele vai conseguir produzir nessa loucura toda? Não vai. Então, para eu chegar lá, eu tenho que começar por aqui. Então, aqui começa o meu equilíbrio emocional, o meu equilíbrio mental. E o espiritual junto, por quê? Porque a hora que eu consigo acalmar tudo isso, eu entro num equilíbrio e, por consequência, a gente consegue ter uma conexão, né? Você tendo a conexão, o seu organismo baixa, que é a meditação. Quem fez a respiração Ra entende isso que eu estou falando perfeitamente. Porque aquela respiração baixa. Ela baixou, você conseguiu entrar no seu ritmo? Ok. Seu organismo precisa desse equilíbrio. Não adianta se matar em fazer atividade física, de ter uma boa alimentação, de ingerir água de excelente qualidade, se o seu sistema aqui endócrino está todinho desregulado. Então, por onde nós vamos começar? Adrenalina e cortisol. Então, baixar o nosso dia, baixar esses hormônios, procurar deixar eles sempre em equilíbrio. E tem, lógico, formas de fazer isso. Alimentação.
indispensável, lipídios bons. O que são lipídios bons? Óleo de coco. Lipídios são óleos que a gente usa no dia a dia na nossa cozinha. Então, aquele óleo, né, que todo mundo compra no frasquinho transparente, aquilo, já falei, é veneno. Aquilo é lixo. Pegar aquilo, troca, tira. Azeite de oliva, óleo de coco, manteiga, basicamente esses 4. Tem óleo de semente de... óleo, não, são esses daí mesmo que eu falei. O óleo de coco, a manteiga e o azeite de oliva. Troca, tá? Açafrão, excelente alimento. Excelente. Pode comer isso o dia inteiro. Ovos também. Abacate também tem uma excelente qualidade de gordura, de lipídios bons. E o nosso sistema precisa de lipídios, precisa de gordura. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele é formado de 60% de gordura e ele precisa manter. Porque se eu não tenho essa gordura boa no meu sistema nervoso, como é que ele vai funcionar bem mandando informações para o resto do meu corpo? Olha só, brócolis, espinafre, peixes. Ele não tem ômega 3. Se não tem ômega 3, não vai resolver muito pra gente. A gente precisa do ômega 3. Ômega 3 é excelente, que era a outra gordura que eu queria lembrar. O ômega 3. Aveia, amêndoas, castanha, inhame, chás calmante, principalmente à noite. Tomar um chazinho à noite para dar uma baixadinha. Manter o intestino delgado em pleno funcionamento. Lactobacilos, inclusive existe o kefir, não sei se vocês conhecem, aquele que a gente produz em casa, né? Aquilo é excelente para o nosso intestino, manter todo o nosso intestino em perfeito funcionamento. Vitamina C. Aliás, vitamina C também falei lá atrás na live da água. Tomar todo dia de manhã meio copo de água com um limão espremido. Vitamina C puríssima. Seu sistema imunológico vai ficar supimpa, né? É isso que o nosso sistema precisa. Equilíbrio. O equilíbrio tem que ser físico, com os alimentos adequados, a água adequada. Se possível, com... o seu sistema emocional e mental o mais harmônico também possível. Quem tem deficiência de ácido fólico, vitamina C, complexo B, vitamina D3, que aí entra o sol, né? Que nesse momento todo mundo está precisando tomar sol. Selênio, excesso de metais pesados pode estar aí interferindo na sua condição, tanto de estresse quanto de ansiedade, e aí acaba interferindo também na produção do cortisol e na adrenalina. Pode estar aumentando, diminuindo. Alimentos péssimos para quem está com depressão, para quem está no processo de ansiedade, para quem está no processo de estresse. Gorduras trans, toda e qualquer. Refrigerante, nem pensar. Chás estimulantes, que são chá preto, né? Chás que de uma certa forma tem cafeína, café e álcool. Isso tira colocação, atividade física indispensável, equilíbrio mental, emocional, espiritual, para chegar no físico. Aí, sono revigorante. Você dormiu bem à noite? Volta lá no início da live de hoje, né? Dormiu bem? Acordou bem? Você vai ter o seu dia aí mantendo uma boa qualidade de atividade, de alimentação,
e saiu fora do eixo, parou, respira e volta de novo, ok? Isso durante o dia. Tem até um amigo meu, do meu trabalho, que nós brincávamos muito. Ele fala, não trabalho hoje com ele mais, mas toda vez ele comenta isso. Eu lembro da Roseli. Respira. Eu sempre tive muito esse hábito, assim, antes de ir no impulso para responder às pessoas, de ir no impulso para brigar, do tipo, faz uma respiração. 1 segundo que você perde respirando, você já não vai mais atacar o outro. Você vai sair da situação de uma outra forma, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais harmônica. Você precisa de 1 segundo. É 1 segundo. A pessoa está te atacando, aconteceu qualquer coisa. Respira. Respira pelo nariz, você vai ver que já abaixou. Porque é algo que é instantâneo. Se você entrar na vibe do outro, pronto, você entrou na briga. Às vezes não sabe nem por que mais está brigando. E foi. Não é isso? Então, respira. Respira, gente. O nosso cérebro precisa de oxigênio. É importante respirar. A hora que você respira, tudo, não é? O organismo ganha muito com isso, porque ele ganha oxigênio, ele precisa de oxigênio. Atividade física. Pode fazer yoga, pode fazer tai chi, todo tipo de atividade física. Por quê? Porque você vai estar colocando o seu corpo para estar desenvolvendo os outros hormônios também, que são essenciais para a gente. A gente precisa manter a serotonina, a ocitocina, a dopamina e a endorfina também lá em cima, que é para essa energia, ela está bem, ela está feliz e fica tudo muito harmônico. E meditação, faça meditação de manhã, à noite, se puder na hora do almoço. Meditar 5 minutos que seja, pensa impressionante no nosso dia a dia. Tudo isso é o conteúdo de hoje. Eu preparei uma meditação para fazermos baseado em tudo isso que eu falei. E eu quero deixar 2 palavras para vocês refletirem sobre a adrenalina e o cortisol, que na realidade não é sobre ele, a vida individual de cada um de vocês e o momento no qual todos nós estamos passando. Se eu estou ansiosa, estressado, com medo, fadigado, busca no seu interior qual o aprendizado que você está tendo nesse momento para estar nesta situação, para estar em desequilíbrio. Saibam que tudo que acontece na nossa vida, a gente tem um aprendizado com isso. Precisa descobrir qual é, porque se você descobrir qual é esse aprendizado, você resolveu a sua questão. Porque se você sabe o que você tem que aprender, ok, eu já sei o que eu tenho que aprender, então é só eu começar a resolver agora, né? E a nossa meditação de hoje, ela vai seguir também nesse caminho. Podemos fazer a meditação? Eu até hoje deixei uma musiquinha de fundo, acho que vocês estão ouvindo, porque a meditação de hoje vai ser bem profunda e eu quero fazer ela com bastante calma. Ela vai ficar gravada tanto no Insta quanto no YouTube, que depois, se vocês quiserem retomar tudo isso que eu falei, fiquem à vontade. No YouTube está gravado com algumas orientações que eu coloquei lá. E a meditação eu quero fazer até para levar vocês hoje já a esse entendimento que eu acabei de dizer. Qual aprendizado que eu tenho que ter neste momento da minha vida, nisso que eu estou passando? Hoje é engraçado, porque eu acordei cedo, eu sempre acordo cedo e já vou fazer a minha meditação. E na minha meditação me veio a palavra aprendizado, o que eu tenho que aprender, e era para eu usar isso durante o meu dia.
Eu nem sabia como é que ia ser meu dia. E eu já usei ele hoje algumas vezes. Acabei usando até comigo também, né? A palavra aprendizado. O que eu tenho que aprender com essa situação na minha vida agora? Você descobriu? Pula para a próxima. Qual é a próxima? É exatamente assim. Então, eu quero que vocês se sentem aí bem confortáveis, mais confortável que vocês puderem. E eu quero que vocês façam uma respiração hoje, onde vocês vão inspirar. Essa é uma outra técnica de respiração que podem fazer também no dia a dia de vocês, para fazer com que todos os chakras comecem a entrar em equilíbrio. Então, lembram do chakra básico, que fica na base da nossa coluna, e do chakra coronário, que fica aqui no topo da cabeça. Então, nós vamos inspirar, e quando eu inspirar, esse ar vem até os pulmões, nós vamos imaginar que ele vem até o chakra básico e sai pelo chakra básico. E aí eu vou expirar. Quando eu expiro, eu elimino pela boca e como se estivesse saindo pelo topo da minha cabeça também. Então, nós vamos fazer essa respiração por 3 vezes, fazendo bem caprichada. Inspira profundamente e expira lentamente, imaginando que o ar está entrando, saindo pelo básico, subindo, saindo pela boca e pelo coronário. Então, vamos lá. Inspirando. Expirando. Inspirando. Expirando. Inspirando novamente. Expirando. Eu quero agora que vocês se conectem com o coração de vocês. Sintam o coração. Sinta ele e pegue o sentimento que está no coração de vocês e traga para o topo da sua cabeça esse sentimento que você está com ele agora. Se for de tristeza, de ansiedade, de angústia, pegue aquilo que você, neste momento, está precisando resolver, está precisando acolher, ou uma pessoa, ou uma sensação, ou um sentimento, ou uma questão da sua vida, que você esteja nesse momento precisando cuidar dela com carinho, que está guardada no seu coração, e coloque no topo da sua cabeça. Retira do seu coração. E imagine agora uma luz lá no centro da Terra, que ela vai subir, passar por todas as camadas da Terra, chegar na sola dos seus pés, vai subir pelas suas pernas, até a base do seu tronco, vai subir pela coluna vertebral, até o topo da sua cabeça e vai se transformar numa esfera dourada, bem brilhante. E a sua questão e a sua miniatura vai entrar dentro dessa esfera e vai se desprender do topo da sua cabeça e nós vamos em direção ao universo, passando por todas as camadas atmosféricas, passando pelo nosso sistema solar, passando por todas as galáxias, subindo em direção a faixas de luzes claras, faixas de luzes escuras, faixas de luzes claras novamente. E vamos subir, passando por uma camada dourada, brilhante. E vamos continuar subindo, subindo,
E vamos passar por uma camada gelatinosa com todas as cores do arco-íris. E vamos subindo, 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 passando por uma camada cor-de-rosa. E continuar subindo, subindo e avistar um grande portal com uma luz branca, perolada, brilhante, iridescente. E vamos chegar próximo a esse portal. Chegando nesse portal, nós vamos sair da nossa esfera e nas nossas mãos vai estar a nossa questão a ser trabalhada hoje. Aquele desafio, aquela situação, aquela pessoa, aquela questão que por algum motivo está me incomodando. E você vai fazer a seguinte pergunta. E quando você fizer a pergunta, a primeira palavra que vier à sua mente é a resposta. Esse momento é momento de deixar o seu subconsciente falar com você. Deixa seu racional, você deixou seu racional aqui na Terra. Você está somente com o seu inconsciente. Sinta seu inconsciente. E você vai perguntar para o seu inconsciente o seguinte: qual o meu aprendizado por isso que está aqui comigo, minha questão? Você fala o que é para você mesmo. Qual é o meu aprendizado? E obtenha a sua resposta. E agora você pergunte: o que eu posso fazer para mudar isso? E obtenha a sua resposta. Você já sabe o seu aprendizado e já sabe como transformar isso na parte boa da sua vida. Então agora eu quero que você imagine a sua vida com isso resolvido, transformado, como se tivesse a sua vida tivesse perfeita, com essa questão resolvida, ou com a pessoa, ou você mesma com a sua situação. Então, sua situação está resolvida, porque você já sabe qual o aprendizado e já sabe o que fazer. Então, já está resolvido. Então, veja resolvido. Se veja nessa situação com essa questão resolvida. E se veja feliz nessa situação, se veja saudável, se veja se amando, amando o próximo, amando a pessoa. Se tiver alguém a mais para participar desse processo, coloque essa pessoa e se sinta feliz, alegre, porque já está tudo resolvido. E agora eu quero que você pegue essa questão que já está totalmente resolvida e coloque dentro do seu coração. E sinta seu coração pular de alegria, de felicidade. Eu quero que você imagine agora, na sua frente, uma esfera cor-de-rosa de amor incondicional, de puro amor incondicional. E eu quero que você pegue essa esfera que está à sua frente e coloque dentro do seu coração.
E deixe seu coração pulsar de amor, pulsar de alegria, pulsar de felicidade, de saúde. E respire profundamente. Respire profundamente. Sinta as células do seu corpo vibrando. Sinta os seus órgãos vibrando. Sinta todos os sistemas do seu corpo vibrando. E respire novamente profundamente. E bem lentamente, se adentre à sua esfera dourada e continue com seus olhos fechados e com essa sensação deliciosa no seu corpo, de alegria, de felicidade, de saúde, de amor, o amor transbordando no seu corpo. E lentamente vamos descer, passando pela camada cor-de-rosa, é uma névoa cor-de-rosa, e vamos descendo, passando pela camada gelatinosa com todas as cores do arco-íris, e vamos descendo, passando pela camada dourada, brilhante, revigorante. E continuar descendo, passando pelas camadas de cores claras, cores escuras, cores claras novamente. E vamos continuar descendo. Passando pelas galáxias, chegando no nosso sistema solar, visualizando o planeta Terra, estrelas, o céu está lindo, estrelado, brilhante. E vamos descendo, passando por todas as camadas atmosféricas da Terra e chegando lentamente onde você iniciou a meditação. Sentindo o seu corpo muito lentamente, onde a sua esfera está no topo da sua cabeça. E dessa esfera vai adentrar dentro do seu corpo a sua nova consciência. E todas as luzes imagináveis, existentes, vão entrar dentro do seu organismo, tornando seu organismo vibrante, energizado por todas as cores e passando por fora, energizando de dentro para fora e de fora para dentro. E sinta essas cores vibrando no seu corpo. E ao seu tempo, respire profundamente e vá voltando lentamente, sentindo seus pés, sentindo as suas mãos, as suas pernas, os seus braços, o seu corpo como um todo. E vão me contando como é que foi para vocês, sensações,
Nós temos 4 minutos no Insta. Vocês podem aí me contar como é que tá, como é que foi. Foi revigorante, foi transformador. Sensação boa, voltaram bem, estão todos bem. Me coloquem aí se estão bem, se voltaram bem. Só para eu saber que vocês estão vivos. Essa meditação que nós fazemos é uma meditação que a gente utiliza no Theta Healing, é uma técnica do Theta Healing. É uma técnica que tem que ser guiada. Foi relaxante. Bom. Se alguém mais quiser colocar aí para mim, pelo menos me falar, ok, bom, relaxante, Adonai, que bom. Conseguiram sentir a troca, vamos dizer assim, do que eu falei para vocês, da resolução? Vocês tiveram essa resposta com o inconsciente de vocês? Conseguiram essa conexão com o inconsciente de vocês? Só me dá um ok, um joinha. Sim. Que essa meditação é uma meditação muito profunda. No Theta Healing nós trabalhamos em Theta, que foi onde eu levei vocês até lá. E em Theta nós trabalhamos diretamente com o nosso inconsciente. Não, em Theta não se trabalha a nossa mente pensante fica aqui na Terra. E quando nós saímos, né, daqui da Terra e realmente fazemos essa viagem, entramos em Theta, que o Theta é a conexão direta que nós temos, né, com o universo, com a criação. É com essa técnica que nós conseguimos desbloquear tudo aquilo que de alguma forma nos aflige aqui. Conseguimos desbloquear todas as nossas crenças, conseguimos nos encontrar e descobrir quais são os desafios. O Adonai está me dizendo que ele não consegue seguir na viagem. É porque você acho que ainda tem uma certa resistência. Você pode... Isso é uma crença. Se eu sair daqui não volto mais. É algo que você precisa